Capítulo 14. É tudo cena dela. Meu estômago se revira, meus olhos se enchem de lágrimas e eu me esqueço de como se respira. Porque o problema não é quanto tempo Jackson vai esperar, mas sim se algum dia vou estar pronta para ele de novo. Se vou conseguir encontrar o caminho de volta para junto deste garoto lindo que roubou meu coração tão facilmente, tão completamente. E não consigo deixar de imaginar o que de fato há dentro de mim, que faz com que eu me sinta assim. Sim, houve algumas vezes antes em que ouvi uma voz me avisando sobre perigos, dizendo-me o que devia fazer em situações em que estava completamente perdida, situações nas quais nunca imaginei estar. Em tais momentos, tinha certeza de que a voz não era somente formada por pensamentos aleatórios, por coisas pescadas a esmo do meu inconsciente, e que a minha mente ainda não havia registrado até o momento. Mas agora começo a me perguntar, será que essa era a minha voz de gárgula? Flint comentou certa vez que o seu dragão era uma entidade consciente, que tinha seus próprios pensamentos, totalmente separados daqueles que ele tinha quando estava na forma humana. Será que com as gárgulas acontece o mesmo? Vindo de lugar nenhum, uma raiva irracional começa a crescer dentro de mim, direcionada à gárgula que está dentro de mim, a Lia e Hudson, ao próprio destino por orquestrar tudo o que nos trouxe até aqui. Abro a boca para dizer que não sei o que poderia explicar esses sentimentos estranhos que se digladiam dentro de mim. Mas Jackson apenas balança a cabeça, antes que eu consiga pronunciar qualquer palavra. Está tudo bem. Não está. Está sim. Responde ele com firmeza. Você voltou há 4 dias. Por que não pega mais leve consigo mesma? Antes que eu consiga responder, o sinal da aula toca outra vez. Segundos depois, alunos trajados com o roxo e o preto dos uniformes de Katmir preenchem as áreas comuns. Eles passam longe de nós. Jackson está comigo. Então, isso não me surpreende. Mesmo assim, não quer dizer que não estejam nos observando, que não estejam sussurrando às escondidas quando passam, olhando fixamente para nós como se fôssemos manequins em uma vitrine. Jackson se afasta com relutância. Qual é a sua próxima aula? Pergunta ele, soltando minha mão. Artes. Eu ia passar no meu quarto para colocar umas roupas mais pesadas para seguir pela trilha lá fora. Ótimo. Ele dá um passo para trás com os olhos escuros, cheios de compreensão. Me diga quando estiver planejando pegar o atalho. Você não precisa fazer isso sozinha. Pelo menos não na primeira vez. Começo a dizer que não há problema em fazer isso, mas me contenho, porque há um enorme problema, e porque não quero descer até lá sozinha agora. Não quero passar pelo pórtico que leva até o lugar onde quase fui transformada em sacrifício humano. Cortesia de Lia, aquela assassina, e do seu namorado, ainda mais assassino, Hudson. Um berro muito alto soa a vários metros de distância, assustando-nos e fazendo com que nos afastemos. Ah, Gracie! Como eu reconheceria esse berro em qualquer lugar? Olho para Jackson com expressão pesarosa e dou 2 passos para trás, logo antes da minha prima se chocar violentamente contra mim. Ela joga os braços ao redor de mim como se fosse um polvo e fica dando pulinhos sem parar, enquanto fala com a voz esganiçada. Você voltou de verdade. Eu não queria acreditar até que a visse com meus próprios olhos. Eu estava revirando a escola inteira à sua procura. Jackson pisca para mim e forma as palavras, me mande uma mensagem mais tarde com os lábios, antes de se misturar com a multidão que transita por ali. Concordo com um aceno de cabeça, antes de me virar para abraçar Macy, chegando até mesmo a ponto de acompanhá-la nos pulinhos. E quando ela me envolve naquele abraço gigantesco, não consigo deixar de me sentir grata. Não consigo deixar de pensar em como senti sua falta, embora eu não soubesse o quanto até este instante. Como você está? Está tudo bem? Como está se sentindo? Sua cara está ótima. Qual é a aula que você tem agora? Será que pode faltar? Tenho quase um balde de sorvete de Ben & Jerry's guardado na geladeira do meu pai. Estou guardando os potes há semanas, só esperando até você voltar.
Ela se afasta e sorri para mim, e em seguida me abraça com ainda mais entusiasmo. Estou muito feliz por você ter voltado, Grace. Senti muita saudade. Também estava com saudade, Macy. Replico quando ela enfim me solta. E porque não faço a menor ideia de que há que entre aqueles 8 milhões de perguntas e comentários devo responder primeiro. Assim, digo a primeira coisa que pipoca na minha cabeça. Você mudou o cabelo. O quê? Ah, sim. Ela sorri para mim, enquanto passo a mão pelos cabelos curtos, que agora estão pintados de rosa. Fiz isso há uma semana, quando estava sentindo saudade de você. Tipo uma homenagem, saca? Claro que é uma homenagem, porque ela ainda acha que rosa choque é minha cor favorita. Está fabuloso, eu digo a ela porque é verdade, e porque ela é mesmo a melhor prima e amiga que uma garota poderia ter. E então, qual é a sua próxima aula? Pergunta Macy, puxando-me pelo saguão rumo à escadaria, porque acho que você deveria cabular esta aula e vir até o quarto para a gente conversar. Você não tem aula também? Sim, mas é só uma revisão para a prova de sexta. Ela faz um gesto no ar. Não tem problema se eu faltar a essa aula para ficar com minha prima favorita. Entendo, mas sua prima favorita tem uma aula de artes agora, e não acho que seria uma boa ideia faltar. Preciso descobrir se tem alguma coisa que posso fazer para compensar todo o tempo que perdi. Não estou preparada para repetir o último ano do ensino médio. Replico encarando-a com um certo pesar. Se quiser minha opinião, você não deveria ter que compensar nada. Afinal de contas, salvar o mundo deveria lhe dar nota 10 em tudo, eternamente. Eu rio, porque é impossível não rir quando Macy está empolgada, e ela definitivamente está empolgada agora. Eu não chamaria isso de salvar o mundo exatamente. Você se livrou de Hudson, não foi? É quase a mesma coisa. Meu estômago se retorce. É exatamente este o problema. Não sei se consegui me livrar de Hudson ou não. Não sei se ele está morto ou escondido em algum canto, planejando suas próximas ações para dominar o mundo, ou se está preso em algum lugar entre esses dois pontos. E até que eu tenha certeza, não acho muito certo deixar que as pessoas pensem que alguma ação minha ajudou a salvar o mundo. Pelo que sei, só piorei as coisas. Não faço a menor ideia de onde o Hudson está agora. Confesso, após certo tempo. Os olhos dela se arregalam, mas Macy se recompõe e reabre um sorriso. Ele não está aqui, e isso já é o suficiente para mim. Ela me abraça outra vez, mas com um pouco menos de entusiasmo desta vez. E então, o que acha? Que tal um pote de sorvete no quarto? Dou uma olhada no celular que Jackson me deu e percebo que só tenho 15 minutos para chegar até a aula de artes agora. E quero muito ir para a aula, por mais tentador que seja jogar tudo pro ar e ir para o nosso quarto, para que Mace me atualize sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. E se a gente fizer assim? Sugiro enfiando o celular de volta no bolso. Vou para a aula de artes, você vai para a sua aula e nós nos encontramos no quarto às 5 para tomar sorvete. Ela ergue uma sobrancelha olhando para mim. Você vai aparecer. Não vai me dar cano e me trocar pelo chefe dos vampiros da escola, certo? Desato a rir de novo, porque é claro que não vou fazer uma coisa dessas com ela. Como posso não cumprir o acordo quando Mace está agindo assim? Vou contar a Jackson que você o chamou assim. Pode contar, responde ela revirando os olhos, mas só depois que terminar com aqueles potes de sorvete. Tenho um monte de novidades para te contar. Além disso, quero saber como é ser uma gárgula. Eu suspiro. Pois é, eu também quero saber. Ah, é mesmo. Meu pai disse que você estava com problemas de memória. O sorriso de Mace se desfaz, mas apenas por um segundo antes que ela deixe aquilo de lado. Mas tudo bem, você pode me contar como foi se reencontrar com seu consorte. Os olhos dela assumem um ar sonhador. Você teve muita sorte em encontrar Jackson tão jovem. A maioria de nós tem que esperar muito mais. Com sorte. A palavra soa com um gongo dentro de mim, reverberando em cada canto do meu ser. Não tinha pensado nisso desde que voltei. Mas agora que Macy tocou no assunto, tenho 1 milhão de perguntas a respeito. Tipo, eu sei que Jackson é meu consorte, mas sempre foi uma coisa mais abstrata. Só aprendi o termo antes de me transformar em gárgula e não tive
tanto tempo assim para pensar a respeito, depois que fiquei aprisionada em uma pedra. Como a ideia de não saber muito a respeito me causa certo desconforto, decido ignorar a palavra e os sentimentos em relação a ela, até ter tempo para conversar a respeito com Macy Jackson, ou pelo menos até ter tempo de correr até a biblioteca e pesquisar. Preciso ir mesmo, digo a Macy, e desta vez sou eu quem a abraço, senão vou me atrasar para a aula de artes. Tudo bem, tudo bem. O abraço dela é tão entusiasmado como sempre, mas vou estar no quarto com os potes de sorvete, exatamente às 5 e espero ver você lá. Palavra de escoteiro. Ergo a mão no que penso ser uma reprodução fiel da saudação com os 3 dedos. Macy não fica muito impressionada. Ela simplesmente faz um gesto negativo com a cabeça e diz: não deixe que Jackson a convença a fazer alguma travessura até lá. Travessura? Repito, porque quando tenho a impressão de que Macy não pode agir de um jeito mais ridículo e mais fabuloso também, ela consegue me fazer mudar de ideia. Você sabe exatamente do que estou falando. Ela agita as sobrancelhas de um jeito bem sugestivo, mas se quiser, posso falar com todas as palavras. Bem aqui, no meio do saguão. Não deixe que Jackson a leve para sua torre para vocês fazerem... Está bem, já entendi. Informo a ela, enquanto sinto as bochechas arderem. Mas ela verbalizou aquela última parte alto bastante para ser ouvida até a torre de Jackson. Como resultado, há um monte de risadinhas por todos os lados. Artes. Eu vou para a aula de artes agora. Mas enquanto vou até meu quarto, a fim de me trocar e depois correr pela porta e encarar o ar gelado de março, não consigo deixar de imaginar se Jackson vai tentar aprontar alguma travessura comigo outra vez. E por que minha gárgula é tão contrária a isso?